Bom, pessoal, vou fazer agora o exercício, outro exemplo, né, da página 36, né, que trata o seguinte, de interpolação também. Ele fala o seguinte: entre 1/8 e 8 são interpolados 5 meios geométricos. Ele pede para escrever a PG formada. Muito parecido com o exemplo que eu tinha apresentado a vocês no vídeo anterior, no vídeo da aula de interpolação, tá? Você tem dois meios aí já. Tem dois extremos, né? Um extremo é 1/8 e outro é 8. E você vai inserir entre esses dois extremos 5 meios geométricos, né? 5 termos geométricos, né? O que você vai precisar logo de início descobrir? Você precisa descobrir a razão, né? A razão que faz parte de tudo aí para você descobrir os meios que são inseridos entre 1/8 e 8, tá? O que acontece? Tá aqui, ó. O primeiro termo é 1/8, o último termo vai ser o quê? 8, né? Ele vai inserir 5 meios, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 meios geométricos, né? Se você tem dois extremos, 1/8 e 8, 2, mais os 5 meios geométricos, é um total de quanto? Total de 7. Então, por isso que o n é igual a 7, né? Você tem os dois extremos, que é 1/8 e 8, né? Como se fossem duas barras, e aqui no meio mais 5 meios geométricos. 5 mais 2 são 7. Então, o total de elementos, de números que eu tenho é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Também aqui é a continha, só para poder massificar. Então, você vai descobrir qual o valor agora de quem? Do A7, né? Do A7. Por que do A7? Porque você tem que saber a razão. Se você tem o primeiro e tem o último, tem que descobrir a razão. Como descobrir a razão? Por meio do quem? Do último termo, que é o A7. A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Por isso que é o A7. A7 é igual a 1 vezes a razão, a número de termos menos 1. A7 vale quanto? A7 vale 8. 8 é igual a 1/8 vezes a razão, 7, que é o sétimo termo, menos 1. Por isso que aqui deu menos 1, porque aqui dá 1, tá, gente? Lembra a aula anterior? Que aqui não era onde diminuímos esse por esse. Então, sempre esse aqui menos esse aqui, ó. 7 menos 1, 7 menos 1. Ficou 8 é igual a 1/8 vezes a razão elevada a 6. Né? Você vai pegar o seguinte, vai passar o termo, você vai passar esse termo para cá, vou multiplicar cruzado aqui, ó. Olha aqui, ó, 8 vezes 8, tá? 8 vezes 8, 64, por isso que aqui deu 64, tá? Entendeu? 8 vezes 8, 64 é igual a razão elevada a 6, tá? A razão elevada a 6 é o quê? Raiz sexta de 64. A razão ficou igual, mais ou menos, sempre mais ou menos, quando tiver uma raiz sexta de 64. Quanto que é a raiz sexta de 64? Você vai fatorar o 64, né? Fatorando 64 aqui, ó, 64 por 2 deu 32, por 2 16, por 2 deu 8, por 2 deu 4, por 2 deu 2, por 2 deu 1. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Tá? 2 elevado a 6. Vem pra cá, ó. Esse 2 elevado a 6 corresponde a quem? Ao 64 fatorado. Razão é igual, mais ou menos, sempre raiz quadrada é mais ou menos, tá, gente? Raiz sexta de 2 elevado a 6. Aqui você corta, ó, 6 com 6, que deu o quê? A razão é mais 2 ou menos 2. Então, você tem duas razões ali nessa PG. A razão pode ser positiva, mais 2, ou pode ser negativa, menos 2. Você vai ter que descobrir esses valores fazendo uso das duas razões. Ora positiva, depois fazer hora negativa, tá? Se fosse distância, se você estivesse fazendo um cálculo para descobrir a distância, o resultado seria positivo, porque não tem distância negativa. Se fosse metragem, alguma área, alguma coisa, o resultado seria o quê? Positivo, porque não tem distância, metragem negativa. Mas neste caso aqui, que ele não define nada, quer saber somente a razão, então é sempre mais ou menos por ser raiz, nessa raiz, a simbologia de raiz quadrada sempre pede mais ou menos, então pode ser positivo ou negativo, tá? Tranquilo. Aí, depois desses dois resultados, nós vamos fazer uma análise aqui embaixo. Quando a razão for mais 2 ou quando a razão for menos 2, tá? Vem para cá. Agora vamos calcular aqui esses meios inseridos quando a razão for 2. Aí você pega, ó, 1/8, né? Qual é o próximo termo? Multiplica pela razão. 1/8 vezes a razão, que é 2, deu o quê? Deu 2/8. Simplificou, deu o quê? Deu 1/4. 1/4 vezes a razão, que é 2, deu quanto? 1 vezes 2, 2. Repete 4, 2/4.
Simplifica, deu quanto? Deu 1 sobre 2. Beleza. 1 sobre 2 vezes a razão, deu quanto? 1 vezes 2 é 2. 2 dividido por 2 deu 1. Você simplifica, deu 1 aqui, tá? 1 vezes 2 é 2. 1 vezes a razão, que é 2. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes a razão, que é 2, deu 4. 4 vezes a razão, né? Que é 2, vai dar 8. Então, gente, os meios geométricos inseridos, quando a minha razão for 2, serão quem? Serão 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Então, essa PG ela é formada pelos termos 1/8, 1/4, 1 sobre 2, 1, 2, 4 e 8. Tranquilo? Vamos fazer agora quando a minha razão for menos 2. Quando a minha razão for menos 2, o cálculo é a mesma coisa do quando a razão for 2, certo? Sem problema nenhum. Vamos lá. 1/8, que é esse primeiro termo aqui, 1/8 vezes a razão menos 2, ficou 1 vezes menos 2 deu menos 2 sobre 8. Simplifica, deu o quê? Deu menos 1/4. Menos 1/4 vezes a razão, que é vezes menos 2, deu o quê? Menos com menos mais. 1 vezes 2, 2. 2/4. Simplifica, deu 1/2. 1/2 vezes a minha razão, que é menos 2. 1 vezes menos 2 deu menos 2. Dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 deu menos 1. Você simplificou. Menos 1 vezes a razão, que é menos 2, deu o quê? Menos 1, menos com menos, mais. 1 vezes 2, 2. Tranquilo. 2 vezes a razão, que é menos 4. Ou 2 vezes a razão, que é menos 2, deu quanto? 2 mais com menos é menos. 2 vezes 2 são 4. Tranquilo. Menos 4 vezes a minha razão, que é menos 2, deu o quê? Menos com menos deu mais. 4 vezes 2 deu 8. Então, gente, quando a minha razão for menos 2, tá? Eu terei os meios inseridos. Menos 1/4, 1/2, menos 1, 2, menos 4 e 8. Gente, olha só, uma coisa interessante. Tá? Se você observar aqui, o que você tem? Qual é a característica dessa PG aqui? Essa PG, observando direitinho, é uma PG o quê? Oscilante. É, uma PG oscilante. Oscilante é porque, olha só, ora ela está positiva, ora ela está negativa. Ora ela está positiva, ora ela está negativa. Ora ela está positiva, ora ela está negativa. E ora está positiva. E aí ela ia assim até, se não parasse aqui no 8, né? Que ela limitou, que é 8. O que acontece? Então, você chega à conclusão que quando a minha razão for menos 2, a minha PG ela é o quê? Ela é oscilante, né? Ora está positiva, ora está negativa. Ora está positiva, ora está negativa. E quando a minha razão for 2 positiva, minha PG é o quê? Ela é crescente. Se você dividir 1 dividido por 8, vai dar um valor, quer ver? Deixa eu pegar aqui, fazer aqui, 1 dividido por 8. 1 dividido por 8, gente, deu quanto? 1 dividido por 8 deu 0,125, tá? 1 dividido por 4 deu quanto? Deu 0,25. Olha só, está crescendo. 1 dividido por 2 deu meio, está crescendo. Aí depois vem, ó, 1, 2, 4, 8. Então, você chega à conclusão que essa minha PG, quando a minha razão for 2 positiva, ela é uma PG crescente, certo? É uma PG crescente. E no outro lado, quando a minha razão for negativa, a minha PG é uma PG de quê? Uma PG decrescente, ou melhor, desculpa, uma PG oscilante, né? Então, aqui seria uma PG oscilante, tá? Ó, uma PG oscilante, porque ela ficou oscilando em positivo e negativo, tá? PG oscilante. E aqui seria o quê? Uma PG crescente, tá bom? O problema não pede isso, né? Lá no exercício não pede isso, mas nada impede da banca pedir que vocês façam, descubram a razão, né? Descubra quem são os meios que foram inseridos, tá? Os valores, pedir os valores, que você vê que os valores são diferentes, pedir os valores e pedir que tipo de PG você está trabalhando. O problema pode pedir essas coisas e não vai estar errado, não estará errado. Muitas vezes ele pode fazer o seguinte, ele apresenta o exercício para vocês e lá nas alternativas ele bota assim, PG crescente, PG oscilante, PG crescente e oscilante, PG decrescente. Ele pode montar isso aí, que vocês serão obrigados a desenvolver toda a questão e no final descobrir se a PG é crescente ou se a PG é oscilante, tá? Então tem que ter muita atenção, tá? O problema não pediu isso aqui não, que eu estou apenas
aumentando um pouco, apresentando essa questão, porque eu já comentei nos vídeos anteriores. Eu já falei lá, PG crescente, PG decrescente, PG oscilante, então nós já comentamos sobre isso. Então, é um assunto que já foi apresentado a vocês e nada impede de ser cobrado, tá bom?